Boa noite a todos. Gente, só para eu ficar um pouquinho afastado, esmoreceram, né? De novo. Boa noite a todos. Bom, para não perder o hábito, é a terceira vez. Boa noite a todos. Melhorou muito, pessoal. É com muita alegria que a Casa de Miramês recebe a todos vocês para mais uma noite de estudos à luz da doutrina espírita. E essa noite nós vamos falar de um cara muito bacana, conhecido como o apóstolo dos gentios, que é o nosso querido Paulo de Tarso. Eu vou pegar uma colinha aqui porque o título é um título bacana de se falar. Hoje nós vamos falar sobre Paulo de Tarso, autossuperação e idealismo. Quem vai falar para nós é nosso irmão Vladimir. Aproveitem, é muito rico esse tema e com certeza ele é capaz de transformar muito a nossa maneira de ver e de pensar sobre as coisas. Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma pergunta. Tem alguém aqui pela primeira vez numa casa espírita ou na Casa de Miramês? Sejam bem-vindos, que Jesus traga o esclarecimento e o conforto que vocês vieram buscar. Bom, não tem como a gente começar uma reunião em nome do Cristo sem pedir permissão ao próprio Cristo, não é verdade? Então eu vou convidar vocês a nos acompanhar numa prece, para que a gente crie a sintonia necessária com esse ambiente preparado ao longo do dia, com tanto carinho, por esses irmãos maravilhosos que em nome de Jesus caminham junto a nós. Ô Jesus, irmão querido, maior, aqui estamos de mãos estendidas, jubilosos pela oportunidade que nos é ofertada da transformação, do aprendizado, do crescimento. Jesus, ainda somos tão tímidos nessa seara que nos propõe como caminho, verdade e vida. Mas assim, Jesus, confiamos, Jesus, porque agora já começamos a vislumbrar oportunidades melhores. Nos ilumine, ó Divino Mestre, nos conduza, ó Divino Mestre, nessa nossa seara, nessa nossa jornada, nos conduzindo, esclarecendo dentro do que nós somos capazes de compreender. Que o irmão da noite que irá falar possa ser orientado e conduzido, Senhor Jesus, segundo a nossa necessidade e a nossa capacidade de assimilação. Por isso, Jesus, te pedimos, nos guarde, nos proteja, nos ilumine, nos defenda e fica conosco, Divino Mestre, hoje, agora e por todo sempre, e que assim seja. Boa noite a todos. Muito bom estar aqui com vocês, né? Mais uma vez, falando do Evangelho de Jesus. Então pedimos a Deus que nos ampare, para que Jesus, nosso Mestre querido, nos oriente, para que possamos falar daquilo que tem a necessidade no dia de hoje. Ok? Falar de Paulo Estevão é muito instigante, é muito gostoso. Porém, é muito extenso também, né? Então eu vou tentar sintetizar um pouco e se ficar alguma coisa que vocês acharam que deva ser colocado, vocês me falam. Ok? Vou fazer uma leitura psicológica com base na psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Então, sempre eu vou fazer paralelos com a nossa vida diária, com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano, para que a gente consiga experienciar, para que a gente consiga trazer para a prática do dia a dia o Evangelho de Jesus. Paulo é um grande exemplo para todos nós. E Chico Xavier trouxe a sua história com uma beleza inconfundível. Eu fui buscar a história do livro Paulo Estevão. Quem não leu, leia. E quem já leu, leia de novo. Já há 8 anos que eu venho pesquisando esse livro e ele parece um poço sem fundo de informações importantes para a nossa vida. Então, Raul Teixeira, o doutor, orador espírita, ele trouxe uma história de como foi que esse livro chegou na psicografia de Chico Xavier. Ele conta para a gente, em um dos seus trabalhos, dos seus vídeos, que Chico contou para ele,
que Emmanuel se aproximou do Chico e perguntou a ele que precisava de 30 dias. Chico então falou assim, olha, então vou tentar com o meu chefe. Ele trabalhava para o Estado, né? E perguntou para o chefe que precisaria de 30 dias. O chefe dele então falou que seria impossível. Logo agora, precisaria tanto dele. E falou que ele iria mandá-lo por 30 dias para a Fazenda Modelo, para que ele pudesse restaurar alguns livros lá. O Chico tinha uma habilidade manual muito interessante. E assim, Chico fez. Acatou, né, essa ordem do chefe. Quando ele encontra com Emmanuel, ele fala assim, Emmanuel, eu não posso te auxiliar nessa empreitada. Você me pediu 30 dias e o meu chefe me negou esses 30 dias. Eu vou para a Fazenda Modelo para poder restaurar alguns livros. Emmanuel então fala com Chico assim, durante o dia você vai trabalhar para César e durante a noite você vai trabalhar para o Cristo. E durante 30 dias, então, essa obra de mais de 500 páginas foi publicada em 1941, em julho de 1941. Já se passaram 8 décadas. E essa fonte inesgotável de informações vem elucidando, consolando e enriquecendo os corações de muitos leitores. Hoje já conta com 45 reimpressões, edições, 45 edições e 21 reimpressões. Já foi traduzido para o russo, esperanto, espanhol, inglês, tatatá. E a cada momento, eu já li esse livro 8 vezes. E ainda pretendo ler mais uma, porque eu tenho necessidade. E ainda não conseguir encontrar tudo que esse livro ainda pode dar. Certa vez, o Haroldo Dutra fez um seminário sobre esse livro, inclusive eu peço que a casa me convide para um seminário sobre esse livro, porque aí nós vamos ter 3 horas, pelo menos, de trabalho, e vai ser extremamente importante, vai ser o suficiente para poder a gente esgotar um pouco do assunto. Mas Haroldo, depois que ele terminou a pesquisa, o trabalho dele, a palestra dele, uma senhora perguntou assim, já saiu o Paulo Estevão 2? Porque ela já tinha lido e a riqueza que Haroldo trouxe superou tudo aquilo que ela tinha percebido no livro. Talvez alguns aqui que já leram ou que já ouviram alguma palestra minha falando sobre Paulo de Tarso, saia daqui pensando que já lançaram o Paulo Estevão 3. Mas não, continua sendo o mesmo, ok? Então vamos lá. A história começa na cidade de Corinto. E tem 2 personagens de extrema importância que a gente precisa de captar um pouquinho da essência do coração humano dessas 2 pessoas, que é Gesiel e Abigail. Ambos irmãos, filho de Joquedebe. Joquedebe acabou cometendo, por causa das atrocidades dos romanos, um crime. O filho tentou minimizar esse crime, ajudando a apagar o fogo que ele tinha colocado numa fazenda. Porém, foi em vão. Algumas pessoas tinham visto o pai dele ateando fogo e imputou responsabilidade no pai, falando que o filho estava encobertando. Com isso, Joquedebe foi espancado até a morte. Gesiel, preso e condenado à escravidão.
morrer naquelas galés, naquelas embarcações, remando até o fim dos seus dias. A sua irmã, Abigail, ela acabou atordoada com tudo isso e começou a vagar pela cidade de Corinto, sendo acolhida por Zacarias e sua esposa, que a leva para as proximidades de Jerusalém. Gesiel, então, que havia sido condenado à escravidão, ele vai com todo o teu conhecimento e postura e dedicação que um bom israelita tem. Temente a Deus, a Moisés e os profetas, seguia em cima à risca a Torá e os ensinamentos. E de maneira alguma ele blasfemou. Ele foi contra essa truculência dos romanos. Aceitou a escravidão como um bom judeu, acreditando que se Deus permitiu que ele sofresse tudo aquilo, algum motivo tinha. Depois de muito tempo, um nobre romano, durante as viagens na embarcação, acaba acometido por uma peste. O médico já havia descartado. Era só aguardar a morte. Como ele era nobre, o capitão do navio tinha que fazer alguma coisa. Então, pega Gesiel, que era um dos escravos que mais se dedicava ao afeto, ao amor, à caridade, o que sabia conversar, o que não guardava rancor em seu coração, porque foi assim que ele aprendeu com Moisés. Foi assim que ele aprendeu com sua mãe, que desde criança ensinava para ele toda aquela liturgia de um bom hebreu, de um bom israelita, de um bom judeu. Gesiel, então, com toda essa expertise, utiliza das raízes que haviam na embarcação, utiliza da fé que ele sempre teve e consegue, com suas preces, com suas orações, com seus encontros, com os seus chás, restaurar a saúde do nobre romano, chamado Sérgio Paulo. Com isso, Gesiel, então, adoece. É acometido pela peste. Bom, ele cuidou do nobre romano, mas quem cuidaria dele? Não teve ninguém. Esteve à beira da morte, Gesiel, à beira da morte, porque foi acometido da enfermidade, da peste. A tripulação já tramando para jogá-lo no mar, com medo de que a peste se espalhasse entre os escravos. Sérgio Paulo fica sabendo disso. E falou assim: poxa, ele me salvou, eu não vou deixá-lo morrer. Durante a madrugada, então, ele pega um barco menor e o leva até a margem do rio. Deixa uma bolsa de dinheiro com ele e fala com ele assim: Gesiel, se você por algum milagre sobreviver, não diga o seu nome. Utilize de algum pseudônimo. E Gesiel acatou. Liberto, então, por esse nobre romano, uma série de episódios, uma série de coisas acontecem com ele, até que ele chega, por auxílio de transeuntes, à Casa do Caminho, em Jerusalém. Era um lugar onde as pessoas acolhiam outras pessoas.
Os discípulos de Jesus, Pedro, Tiago, João, acolhia os andarilhos, aqueles menosprezados pela sociedade, aqueles que perderam a sua riqueza, perderam a sua saúde, perderam a sua fortuna, mulheres, órfãos, pobres, idosos. Porque não havia na época uma assistência social. Não havia na época algo que a gente pode ter uma ideia do que seja essa assistência àquelas pessoas que estão em situação de rua, algo parecido com o que aquele padre Júlio Lancelotti de São Paulo faz. Acolhe aquele andarilho, leva para tomar banho, uma das poucas pessoas que se atreveu, pela fé, durante a pandemia, a cuidar dessas pessoas. Era um monte, ele com todo paramentado, né, com toda aquela roupa de proteção, máscara, ele ia e cuidava dessas pessoas em situação de rua. Coisa que a gente está cada vez vendo menos. Me parece que surgiu uma legislação em Belo Horizonte de que aquela pessoa que estiver em situação de rua, que se não for de Belo Horizonte, é colocada num carro e dispensado para a cidade dela. Ou seja, acolhimento não. Eu despejo esse problema na origem. Aqui, em Contagem, a prefeita daqui deu barraca para essas pessoas terem um pouquinho de dignidade, que talvez seja até um meio de se aproximar, de entrar em relação com as pessoas que estão em situação de rua, para resgatá-la, talvez trazê-las de volta para o lar. Houve várias críticas com relação a isso. Várias. Eu não estou dizendo o que está certo, o que está errado, se Belo Horizonte está certo, está errado, se o que o padre Júlio Lancelotti faz está certo, está errado, mas eu estou trazendo pontos para que a gente perceba e entenda que o Evangelho de Jesus Cristo é uma prática de amor. Não é um livro apenas para a gente carregar para lá e para cá, ou para ficar citando Mateus 5, Evangelho tal. É para praticar. Para isso precisa estar internalizado em nossos corações. Não são meras palavras, é ação. E se pudéssemos de alguma forma reduzir todo o Evangelho, poderíamos chegar naquela máxima que Jesus trouxe para nós: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Pronto, acabou. Não teria guerra na Ucrânia, não teria invasão na Venezuela, não teria uma invasão na Groenlândia futura. Não teria. Acabou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então eu não vou invadir a casa do venezuelano porque eu não gostaria que o venezuelano invadisse a minha casa. E da mesma forma a Groenlândia. Eu não vou invadir a Groenlândia porque eu não gostaria que ele invadisse a minha casa. Amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Isso é uma prática. Não é um texto, um versículo, uma frase. É uma prática. O amor de Jesus é incondicional. Gesiel não sabia que Jesus já tinha vindo. O ano que inicia o livro Paulo Estevão é o ano 34. Jesus já havia vindo e já havia ido. Já tinha sido crucificado. E ele estava na expectativa de receber o Messias, porque ele confiava plenamente nos profetas. E em vários profetas, vários, falavam da chegada do Messias. E Gesiel ficava naquela expectativa.
quando Simão Pedro, disse para ele que Jesus já havia vindo, ele falou: poxa vida, já, mas como é que eu faço? Não, mas tem aqui os ensinamentos dele. E ele começa a beber dos textos de Mateus, que narra as falas de Jesus. E isso vai enchendo a alma dele, e ele se torna um orador fenomenal. Curas e curas Gesiel estava fazendo. Mas quando ele disse para Simão Pedro que o nobre romano contou a história dele para ele, e o nobre romano pediu para ele mudar de nome, então ele usa o pseudônimo de Estevão. Então, de agora em diante, Gesiel será conhecido como Estevão. Ok? A gente para um pouco nesse momento da história, porque entra Saulo de Tarso. Afinal de contas, o estudo hoje é sobre a transformação de Saulo de Tarso, a sua autossuperação e o seu idealismo. Mas eu não consigo falar de Saulo se eu não trouxer Estevão, porque existem pontos extremamente importantes na vida de Saulo de Tarso, onde Estevão e a sua irmã Abigail fazem presença inquestionável e extremamente importante. Saulo entra na história, então, com 30 anos de idade. A gente vai entender um pouco da persona dele. E o que é uma persona? Uma persona é um complexo funcional que traz elementos para que eu me relacione com os objetos. Então, a persona é uma máscara social que eu tenho para que eu relacione com o outro. Isso é uma persona. Eu aqui, por exemplo, estou na persona do palestrante. Então, para isso, eu preciso de uma postura, eu preciso de uma voz, eu preciso de um posicionamento, porque senão eu não consigo levar para vocês o que os palestrantes fazem. Tem um papel social nisso. Mas fora daqui, eu sou o tarefeiro da casa de Miramês. Eu tenho outras tarefas, estudos, outras coisas, faxinas, marcenaria. Então são outros papéis que eu executo. Mas quando eu saio da casa de Miramês, eu tenho outros papéis também. Eu sou pai, também filho, também marido, também profissional. Então, esses papéis sociais são extremamente importantes, todos nós temos. Isso é perfeito. Mas quando esses papéis impregnam a ponto de inflar o orgulho, a ponto de comprometer a minha introspecção, isso começa a ser um problema. Existem algumas pessoas que não conseguem desvestir da persona. Ele se coloca enquanto palestrante e ele acha que ele é orador para todo mundo. Então, na casa dele, em vez de ele estar dialogando, brincando de videogame com o filho, ele está palestrando para ele também. Ao invés de ele estar executando o trabalho dele, ele está palestrando ali também. Então, isso é algo de extremo problema. E Saulo de Tarso tinha uma persona muito forte. Muito forte. Uma armadura. A persona dele é forjada, e a persona do hebreu ela é forjada de uma forma muito interessante. Se a gente pega o Velho Testamento, a gente pode ver em Deuteronômio, em Números, em Êxodo, várias partes onde narra o quanto que o hebreu precisa de estar firme na sua postura. A fé e a adoração a Moisés e os profetas, ela é incondicional.
sob pena de que, se eu falho a essa fé, a essa entrega, eu posso ter os meus dias de vida diminuído. Então é muito sério. A Páscoa do judeu é algo muito sério, porque eles relembram detalhes por detalhes do Êxodo. As pragas, a erva amarga que fala daquele período de escravidão, o pão ázimo. Então, assim, são detalhes que contam a história do judeu de uma beleza, de uma grandeza, para que eles jamais se esqueçam de tudo o que aconteceu no período em que eles sofreram enquanto escravizados, e nunca mais volte a esse ponto do passado. Então é muito importante a história do judeu para eles, e isso é contado enquanto a criança é bem tenra, bem pequenininha, para que ela vá alimentando disso e alimentando, e ela vai crescendo e ouvindo. Imagina ouvindo os Salmos enquanto criança, Êxodo, aquelas histórias, né? As pragas do Egito. Isso é maravilhoso. Isso impregna na alma daquela criança. E ela cresce com tudo isso. É assim que é forjado a persona do povo hebreu. E Saulo de Tarso não foi diferente. E ele foi considerado por Caifás, o mesmo Caifás que levou Cristo à crucifixão. O mesmo Caifás disse para ele assim: você, Saulo, é o zeloso da lei. Olha que interessante. Está em Atos dos Apóstolos. Então, o zelo pela lei tinha quase que uma obrigação, principalmente para esses candidatos a rabino, para esses doutores da lei. Então, essa é a persona de Saulo de Tarso. E é com esse vigor incondicional de seguir a lei é que Saulo, então, encontra Estevão. Naquele mesmo telheiro em que Estevão foi acolhido, foi curado e aprendeu os ensinamentos de Jesus através de Mateus, dos textos de Mateus. Saulo fica sabendo através do seu amigo Sadoc que ali estava sendo acometida uma série de sacrilégios a Moisés. Com uma autoridade, e a maior da região aonde ele se encontrou com o Sadoc, ele tinha que verificar o que estava acontecendo. E quando chega lá, ele percebe aquele telheiro, era um galpão com umas poucas paredes e um monte de escora, umas telhas meio que furadas, meio que quebradas, com aquele monte de mendigo, prostitutas, velhos, idosas, pessoas sem condições nenhuma, doente, com as roupas mais maltrapilhas, como o próprio Pedro, como o próprio Tiago, como o próprio João e Estevão, na mesma situação, desmilinguidos, raquíticos. E Saulo, com toda a sua pompa de doutor, acompanhado por Sadoc e outros tantos que sempre acompanham esses grandes pensadores, homem que nunca tinha perdido um debate sequer na tribuna, no sinédrio, senta ali em um caixote, que era a melhor acomodação do telheiro, que era um caixote, e começa a observar o orador da noite, que era nada mais, nada menos que Estevão, com todo esse brilho, com todo esse entendimento. Estevão, então, começa a falar das ovelhas perdidas da casa de Israel, com aquela eloquência, com aquela simpatia, com aquele amor e principalmente com uma paz que Saulo
jamais havia encontrado. Ele era muito rigoroso justamente porque ele queria essa paz. Ele ficava em cima da lei, da aliança de Moisés e os profetas. Ele ficava ali em cima, não arredava o pé e fazia vigorar o que era lei ali, para que, com essa devoção incondicional, ele encontrasse a paz e não encontrava. E uma pessoa numa situação simplória como Estevão e todos os outros daquele telheiro, numa serenidade. Vocês conseguem perceber que a paz não está atrelada a dinheiro, a riqueza, status social, a saúde? Não. A paz é algo muito maior. Porque não está fora, está dentro. Eu não consigo comprar uma dose de paz, um frasco com 60 cápsulas de paz. Aí eu tomo de uma vez por dia, 2 vezes por dia, e daqui a 60 dias, 30 dias, eu estarei com a minha paz restaurada. Não! A paz é um exercício constante e interno. Jesus disse: eu vos dou a paz. Então ela está com cada um de nós. E quando a gente fala assim, ignorantemente, a gente fala: alguém roubou a minha paz? Não, você nunca a teve. Porque ninguém rouba a paz daquele que tem a paz. Porque Jesus nos deu a paz. É inegociável. Quando Saulo de Tarso percebe essa paz nesse orador, que com brilhantismo fala das coisas, porque Estevão conseguiu fazer uma conexão de Moisés e o Cristo. Ele conseguiu perceber a beleza. E quando Estevão fala que Moisés é a porta e que Cristo é a chave, aquele print, aquela simpatia que Saulo de Tarso teve por Estevão e por tudo aquilo que ele expressava que era paz, ruiu. Então a gente percebe que nesse primeiro momento, então, Saulo de Tarso simpatizou com tudo aquilo que Estevão estava fazendo. As ovelhas perdidas na casa de Israel, todo aquele trabalho social que ele estava desenvolvendo, toda aquela pobreza. Ele pensou assim: que perigo pode haver esse povo, essa nova doutrina para a casa de Israel? Nada, perigo nenhum. Mas quando Estevão, envolvendo todos aqueles que estavam ali, distribuindo a sua paz, porque a paz a gente distribui também. A gente não pode roubar. A gente não tem como roubar. Se a pessoa não tem. Mas a gente dá a paz, a gente distribui a paz. O nosso olhar pode ser um olhar de paz. O nosso sorriso pode ser um sorriso de paz. Porque se eu estou inquieto, passando mal, com alguma dor, o que adianta eu ficar reclamando? Eu posso sorrir, olhar para o outro. Eu não preciso de transmitir esse veneno que está em mim. Eu posso minimizar isso. Aí a pessoa fala assim: eu estou sentindo, você está sentindo dor, né? Eu estou sentindo dor. Pronto, tá, ok. Você fica: eu estou doendo, estou ruim, eu estou com isso, eu estou com aquilo, estou com aquilo outro. Não vai mudar. E despertar piedade do outro para mim também não vai mudar. Eu posso pedir prece, mas fazer com que o outro fique conduído por mim não vai fazer diferença nenhuma. Nesse momento em que Saulo simpatiza com Estevão, ele expressa, ele projeta nele o seu lado sombrio, mas um lado sombrio positivo.
Porque a sombra de Saulo de Tarso é o próprio Estevão. Ele almejava aquela paz que ele tinha. Essa foi a simpatia. Então, um lado positivo de sua sombra foi projetada, que era Estevão, que era o próprio Paulo de Tarso em Saulo. Essa é a primeira das grandes superação que ele apresenta. Porém, em um segundo momento, o que vem? De maneira alguma, jamais Jesus será a chave para se entender Moisés. Jamais. Então ele percebe uma ameaça à casa de Israel. Ele começa a projetar então seu lado sombrio, negativo. E sombra nada mais é do que aquilo que eu não lanço luz. Eu posso ter um homem bom em mim, mas se eu não lanço luz, ele vai continuar na sombra. Mas eu projeto sempre o homem ruim, o homem mau que está em mim no outro. Quando eu levanto a mão para brigar, quando eu grito com o outro, quando eu xingo, essa sombra eu lanço. Mas o meu lado positivo não, né? A estupidez é mais fácil do que a sensatez. A reatividade é mais fácil do que o pensar. Então, quando Saulo vai superando, simpatizando, podendo se entregar ali, porque ele percebeu que não havia perigo ali. Nenhum perigo à casa de Israel. Mas não. O ego ainda inflado, a persona instalada, esse complexo funcional da psique coletiva, bem instaurado, impediu com que ele deixasse essa máscara cair, se desnudasse, acolhesse o outro, amasse o próximo como a nós mesmos. Então ele vira uma fera, ele pede o direito de réplica, Estevão não permite e encerra ali a palestra dele. Saulo fica enfurecido, achou que foi menosprezado um doutor da lei ali. Ele então, naquele momento, ele declara guerra à casa do caminho. Ele promete que ia levar até as últimas consequências tudo aquilo que Estevão tinha feito com ele. E com as blasfêmias que ele fez com Moisés, com o nome de Moisés. Mas ainda não terminou. Quando Estevão havia saindo, uma menina com sua mãe se aproxima, necessitando de uma cura, e Estevão cura essa menina. E isso foi o fim. Era um dia de sábado? Como é que você faz cura num dia de sábado para o povo hebreu? Isso é uma blasfêmia. Então, Saulo de Tarso, enfurecido, iria partir para a agressão, porque a agressão física é normal para o povo judeu. Não existe nada de anormal aí. Se uma pessoa não seguir as leis de Moisés, ela pode ser advertida até mesmo com a violência. Mas Saulo só não chegou às vias de fato porque percebeu que aquele espaço poderia ser prejudicial a ele e a todos os outros que estavam ali. Então ele recua. Começa então uma perseguição a Estevão. Ao invés de Saulo superar, ele se entrega à sombra negativa. Ao invés de ele permitir que as máscaras caem da persona, ele enquadra ela ainda mais ao corpo. Saulo de Tarso então inicia sua perseguição. Depois de um tempo, ele consegue levar à lapidação
no dia da sentença, ele convida Abigail, que se tornou noiva dele. Era a grande paixão de Saulo de Tarso. Uma jovem da sua raça, que é assim que fala Emmanuel no livro Paulo Estevão, comungava de Moisés e dos profetas, e ainda órfão. Então, Saulo tinha todo um carinho com ela e havia prometido para ela que um dia ele iria ainda encontrar o irmão desaparecido dela, que foi escravizado. Iria encontrar o irmão dela. Mal sabia ele que já havia encontrado o irmão dela, porém ele estava usando o pseudônimo. No dia da sentença, Abigail então comparece, um pouco atrasada. Saulo já havia desferido vários socos no rosto de Estevão, ele estava desfigurado, e a lapidação já havia acontecido. Quando ele estava quase morto e as pedradas cobrindo o corpo dele, ele começa a fazer uma prece. E começa a fazer uma prece em voz alta, e Abigail ouve a voz dele e reconhece: Saulo, esse é meu irmão. Não é? Esse é Gesiel. Não, esse é Estevão. Ele é meu irmão, é a voz do meu irmão. Aí Saulo cessa a sentença. Ele, quase morto, então é levado para um retiro, um espaço, uma antessala. Abigail, com Estevão nos braços, fala para ele: Estevão, esse aqui é Saulo, o meu noivo. Ele pega e fala para Saulo assim: não tenho você como inimigo. E pede para Abigail amá-lo e respeitá-lo. Olha que abnegação. Olha que entrega. Isso é que é perdão. Às vezes a gente não perdoa nem alguém que pisa no nosso pé. A gente não é capaz de perdoar um amigo, um irmão, um pai. Perdão das ofensas. Foi assim que Cristo nos disse. É assim que é falado na nossa oração dominical. Perdoai a quem nos tem ofendido. Estevão perdoou toda aquela atrocidade que Saulo de Tarso cometeu ele. Nesse momento, Saulo levanta. Ele poderia falar assim, né? Está perdoado, mas não. A rigidez e a inflação do ego faz com que a gente obnubile a nossa visão. O que a alquimia chama de nigredo, estado de nigredo, a psicologia analítica apropriou desse termo para falar dessa negrura, dessa nigredo, desse estado de cegueira absoluta que foi o estado em que Saulo de Tarso ficou nesse momento. Ele nem deu atenção para o que Estevão disse. Ele fez vigorar ainda a sua persona. Ele vira para Abigail e fala: está encerrado tudo entre nós. Eu não posso casar com alguém que tem como irmão um algoz que eu sentenciei. Estevão morre. E Abigail fica sem saber o que aconteceu. Mas Saulo, o nosso amor e tal, foi uma fatalidade. Estevão te perdoou, ou seja, Gesiel, meu irmão, te perdoou. Ele não queria mais nada com ela. Abigail se recolhe e vai embora. E Saulo começa uma perseguição voraz a todos aqueles que mencionaram o Cristo na vida dele.
E foi perseguindo, e foi perseguindo, e foi perseguindo, e com isso Abigail definhando. E Saulo nessa neurose absoluta, porque a unilateralidade é uma neurose. O estado de unilateral, o estado de polarizado, promove ao mesmo tempo uma força contrária com a mesma intensidade que puxa o outro para o outro lado. Então, esse estado de polarizado, unilateral, cego, que só quero saber daqui, da lei de Moisés, e não dou nem atenção para o outro, muito se parece com o posicionamento que nós, muitas vezes, colocamos diante de uma discussão com alguém. Eu estou certo, mas a gente não quer nem ouvir o outro. Você pode estar certo, mas aonde está a caridade aí? De pelo menos ouvir o outro, para no final falar assim, olha, você tem as suas razões e eu tenho as minhas. E você não me convenceu. Pronto. Não, eu não quero nem saber o que você está trazendo. Eu estou certo e pronto, acabou. A gente faz muito assim. Por favor. O que pode ser esse sentimento não também desde contra que o Saulo pode vencer? Pois é, ele estava unilateralizado. Quando a gente está muito polarizado aqui, eu admito essa ideia e nunca mais, é como se eu tivesse com uma viseira fechada e vendo só um ponto. Orgulho? Sem dúvida. Orgulho. O ego inflado é o orgulho, né? Ele estava tão senhor de si que ele ficou cego para todo o resto. A atenção concentrada me faz isso. A atenção difusa, eu estou vendo tudo ao mesmo tempo. E se eu precisar pensar uma coisa, eu pego. Mas a atenção concentrada, eu não estou vendo ninguém, só enxergando o óculos da moça ali. Então, essa concentração em um único ponto deixa Saulo de Tarso unilateralizado, impossível de olhar as coisas que estão ao redor dele. Estava surgindo uma nova doutrina que mal nenhum fazia para a doutrina já permanente que era dos hebreus, já antiga que era dos hebreus. Em nada atrapalhava, ele estava trabalhando com os doentes, com os andarilhos, com os rejeitados, e em nada atrapalhava. Mas havia uma necessidade, como houve uma necessidade de acabar com o Cristo. Pelo menos eles achavam que tinha acabado. Mas ele ressuscita depois, né? Havia uma necessidade de acabar com Estevão, acabar com Pedro, para que permanecesse só aquela visão. O orgulho que foi motivado por essa persona e por esse ego inflado, impedia Saulo que enxergasse qualquer coisa. Ele permanecia no estado de Nigredo. Porém, na alquimia, o estado de Nigredo é uma passagem. É como aquela música, tem que morrer para germinar, né? A Nigredo ou mortificácio é uma passagem. Dela vem a albedo. Então, alquimicamente falando, é um estado transitório que traz o prenúncio de uma mudança. Mas Saulo de Tarso não percebia isso. Ele estava cego e assim permaneceu. Até que essa força unilateral, que acaba inconscientemente promovendo uma outra força, que é chamada por Heráclito de Éfeso de enantiodromia, essa outra força em direção contrária, com a mesma intensidade de força, faz com que essas polaridades se desfaçam. É uma lei que desorganiza essa organização de polarização. Então, Saulo,
às 12 horas do dia, né, é o momento em que o sol está a pino, que o sol está lá em cima, é o momento em que não tem sombra, também é o momento que a mitologia pode trazer para a gente, que é a hora de Pan, o deus Pan da mitologia grega, que Pan não podia ser acordado às 12 horas, que ele ficava possesso, é um deus dos bosques, das florestas, ele não podia ser acordado às 12 horas, porque senão ele ficava bravo. Saulo não queria ser acordado, e era 12 horas. Ele a caminho de Damasco, porque depois que Abigail morreu, que ela definhou, ele colocou na cabeça que Ananias era o responsável. Então ele vai atrás de Ananias, a caminho de Damasco, às 12 horas do dia. Também, se eu buscar mitologia cristã, 12 são os filhos de Jacó, né? 12 são as tribos, 12 são as portas, 12 são as cadeiras, né? Os tronos, né? Então tem uma simbologia às 12 horas muito importante. Para a psicologia analítica, 12 é a inversão, inicia essa inversão dos antigos valores, né? É a passagem da manhã para a tarde, é a possibilidade de mudança, de reverter, e a enantiodromia, ela tende a reverter tudo até ao contrário. Às 12 horas, então, Saulo de Tarso tomba da montaria, ele cai, porque 12 horas não tem sombra. Esse estado neurótico dele, essa unilateralidade foi tão intensa que culminou nessa queda. Aí, então ele vê o luminoso, o Cristo, o Salvador, o arquétipo do Salvador. Jung fala o arquétipo do Cristo também, o si mesmo, essa instância superior que derruba Saulo de Tarso, que mexe com as instâncias dele. E quando ele cai, faz essa catábase, que é essa descida ao Hades, aos infernos de sua alma, ele deixa cair ali também a sua máscara. A máscara do doutor da lei no chão, né? Não é possível que ele vai continuar sustentando essa máscara no chão. Então essa máscara cai. E com ela também cai o orgulho que o manteve unilateralizado. O orgulho que o manteve nesse estado danigredo. Cai com ele. E aquela voz fala: por que me persegues? É um dos momentos mais bonitos. Aí sim, Saulo de Tarso começa a perceber que Estevão tinha razão, que Abigail tinha razão, que aquelas palavras todas que ele ouviu lá no telheiro havia de ter uma razão, porque o próprio Cristo apareceu para ele e conversa com ele e passa uma consigna para ele: entra na cidade e aguarda novas orientações. Então aquela cegueira que até então era psíquica, porque ele não enxergava, porque ele não queria enxergar, mas ele tinha a visão dele normal, se torna física, de fato. Então, a estado de Negredo muda de configuração, mas é um estado bastante interessante, porque traz uma confiança cega. Ali, naquele momento, ele consegue uma superação da sua sombra negativa. E ela avança a cidade adentro. Segue essas orientações até encontrar um espaço e aguardar as instruções. Durante 3 dias, ele fica aguardando. Durante 3 dias também, Jonas ficou na barriga da baleia, né? Em total escuridão, como Saulo.
com essa cegueira por causa dessa grande luz. 3 dias. Esse número 3 também, para a psicologia analítica, é muito simbólico. Para a história também é muito simbólica. 3 dias é um período, numa entrega, como Jonas na barriga da baleia, é o momento em que a gente tranca no quarto, em nosso coração, para buscarmos entender algumas coisas. A gente faz isso direto, né? Não, né? A gente não faz isso. Deveríamos? É possível, a gente poderia. A gente tem trancado um momento em nosso quarto, em nosso coração, para fazer uma prece de 3 minutos, então, é muito tempo. Também não. Nem 3 dias, nem 3 minutos. A gente tem pelo menos feito alguma prece? Culto no lar. De que forma que eu dialogo com o meu interior? Porque a paz está aqui, a luz está aqui, e Cristo está aqui também. Porque é só assim que a gente descola daquela exterioridade de Jesus Cristo. Ixi, o tempo está chegando. Só assim que eu consigo descolar dessa exterioridade. O Cristo não é aquele pregado na cruz, com todo o respeito. Também não é aquele bonito que está ali, ó, naquele cartaz ali, fazendo assim, para a gente ter um pouquinho de silêncio aqui na sala. Também não. O Cristo, ele é movimento, o Cristo é vida, o Cristo é amor, o Cristo é ação, e ele está dentro de nós. E a gente consegue encontrá-lo aqui. É uma viagem aqui e não para lá. Eu, às vezes, quando eu fui católico, né, fui também evangélico, eu fui tudo, né, eu acho que na vida. Aí, quando eu passo em frente à igreja, eu faço o nome do Padre, eu acho tão bacana, tão bonito. Quando eu estou no centro, às vezes, na Afonso Pena, eu entro naquela igreja da escadaria ali, que tem... É tão bonito isso. Sentar, ouvir aquele silêncio e tal, eu acho bacana. Mas sem aquela ainda ignorância de ignorar, de não compreender, de que é aquele Cristo externo. É o Cristo interno. Não é? Então, quando a gente fala de Saulo de Tarso, a gente fala dessa superação que ele teve para com ele mesmo, venceu a sua sombra, combateu um bom combate, completou a carreira. E todos nós, buscando nesse exemplo do apóstolo dos gentios, porque ele não escolhia, não era só o povo das ovelhas perdidas da casa de Israel, era todos. Ele foi na Macedônia, ele foi em tantos lugares, em Roma, para poder pregar o evangelho de Jesus. A superação dele é superar ele mesmo. A sombra que havia nele, que era o próprio Paulo, que havia de surgir, e ele não permitia. Uma sombra positiva que poderia ter vindo tempos atrás, mas ele resistiu. Mas que com a sua persistência, com o seu ideal de servir ao Cristo, ele conseguiu caminhar, e hoje é esse grande exemplo de apóstolo para todos nós. Muito obrigado. Que nosso Senhor Jesus esteja com todos nós, agora e sempre. Muito bom. Vou fazer um jabazinho aqui. Leiam. Já li 2 vezes e pretendo ler mais algumas. Excelente livro. Uma lição de vida, um ponto de reflexão e o mais interessante, um ponto de inflexão, que é aquela virada tão necessária para todos nós, para acontecer. Meus caros, vou passar para vocês uns recadinhos bem rápidos aqui, para a gente caminhar um pouco mais na nossa tarefa bendita. Então vamos lá.
A nossa tarefa de abraço de luz, que acolhe as crianças que estão chegando aí, e algumas que já chegaram, está precisando da ajuda de vocês. Nós estamos precisando de fraldas, qualquer tamanho. Aqueles que tiverem condição de doar, é só trazer e deixar na recepção ali, que as meninas vão dar um destino bem útil para elas. Nós também temos na casa, às quartas-feiras, 19h45 às 21h15, estudos, porque somente o estudo há de nos ajudar a caminhar melhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e a introdução do estudo do Espiritismo. Todos as quartas, 19h45 às 21h15. Aos domingos, de 8h45 às 10h15, o estudo do Livro dos Espíritos, obras básicas e o Evangelho. Ok? E por último, nas próximas 2 semanas, as meninas da evangelização irão realizar um cadastro das crianças que participam dessa tarefa de evangelização. Então, os senhores pais do salão serão procurados para preenchimento no formulário. É um formulário bem simplesinho, bem tranquilo, mas que ajuda a gente a ter esses controles sobre essas informações. Ok? Vamos agradecer essa oportunidade maravilhosa que Deus nos concedeu, que o Cristo nos ajudou a concretizar, de palavras ditas com tanto carinho, com tanta sabedoria, pelo amparo do mais alto, possam elas conseguir a tão necessária transformação do nosso íntimo. Ó Jesus, mestre irmão, agradecidos estamos por essa oportunidade bendita, Jesus, da reflexão. Somente assim conseguiremos nos tornar seres melhores. Obrigado, Jesus, por palavras tão encorajantes, para que a gente possa trilhar um pouco mais. Ó divino Jesus, que tua mão caridosa sempre nos ampare, nos guarde e nos guie em todos os nossos caminhos, mestre amado. Rogamos também, Jesus, por esse planeta, que passa por tantas transformações, por tantas inquietações. Pedimos a Jesus que toque o coração daqueles que têm poder maior entre os homens, para que possam serenar os corações. Aos líderes das nações, que compreendam a responsabilidade da função que assumiram e pensem no bem maior do seu povo, deixando de lado todo sentimento egoísta e de individualidade. Jesus nos ampara, Jesus nos guarda, nos esclarece e nos guia. Fica conosco, Divino Mestre, hoje, agora e por todo sempre, e que assim seja. Meus irmãos, aqueles que desejarem tomar um passo, a gente pede para formar uma fila direita, pedimos só a caridade do silêncio, para não atrapalhar lá dentro. Vão com Deus e paz profunda a todos.